Você sabia que a Grande Muralha da China não é visível do espaço? Ou que o exército espartano realmente usava música para coordenar suas formações de batalha? Existem fatos da nossa história que nem os livros mencionam e que vão surpreender até o maior amante de história. Hoje, vamos revelar 10 fatos históricos fascinantes que você provavelmente nunca ouviu falar. A história da humanidade está repleta de curiosidades que muitas vezes passam despercebidas. Por trás dos grandes eventos, descobertas e conquistas, existem fatos inusitados e, por vezes, inacreditáveis. Nesse vídeo, você vai conhecer algumas das histórias mais curiosas e fascinantes que ficaram escondidas nas entrelinhas dos livros de história. Prepare-se, porque alguns desses fatos vão te fazer questionar o que você sabia sobre o passado. Fato número 1. A primeira videochamada foi em 1964. Em plena Feira Mundial de 1964, em Nova York, a AT&T apresentou um dispositivo chamado Picture Phone, que possibilitava uma chamada de vídeo rudimentar. Claro, era uma tecnologia muito limitada, cara e de baixa qualidade, mas já era um vislumbre do futuro que temos hoje. Fato número 2. Cleópatra viveu mais próxima do McDonald's do que das pirâmides. Apesar de ser associada ao Antigo Egito, Cleópatra viveu em uma época muito mais próxima da invenção do McDonald's do que da construção das pirâmides. As pirâmides foram construídas cerca de 2.500 anos antes do nascimento de Cleópatra, enquanto a criação do McDonald's foi apenas 2.000 anos depois dela. Fato número 3. O exército espartano usava música para sincronizar seus movimentos de batalha. Ao contrário do que mostram os filmes, o exército espartano não entrava em combate com gritos e caos. Eles marchavam ao som de flautas e cantavam para manter suas formações, uma técnica que intimidava e ajudava a coordenar seus movimentos com precisão assustadora. Fato número 4. Albert Einstein recusou a presidência de Israel. Em 1952, Albert Einstein foi convidado para ser o presidente de Israel, mas ele recusou, alegando que não tinha as habilidades necessárias para o cargo. Einstein preferiu se dedicar à ciência e à educação, deixando o convite como uma curiosidade histórica. Fato número 5. A exploração espacial começou com uma garrafa de champanhe. Quando o primeiro foguete, V2 alemão, foi lançado, os cientistas da época batizaram o foguete com uma garrafa de champanhe, uma prática inspirada nas inaugurações de navios. Esse pequeno ritual foi repetido em muitos lançamentos de foguetes desde então. Fato número 6. A rainha Elizabeth I proibia sapatos de salto alto. Em uma lei curiosa da Inglaterra elisabetana, mulheres que usassem saltos altos para enganar um homem a se casar poderiam ser acusadas de feitiçaria. Essa regra peculiar mostra o controle rigoroso sobre a moda e a moral na época. Fato número 7. O Império Romano tinha uma comida popular chamada garum, um molho de peixe fermentado. Na Roma Antiga, o garum era um molho de peixe fermentado extremamente popular. Feito a partir de restos de peixe deixados para fermentar ao sol, ele era usado como tempero em quase todos os pratos romanos e se tornou uma iguaria tão valiosa que era exportada para outras partes do império. Hoje, o garum foi recriado por alguns chefes e é considerado uma espécie de antepassado do molho de peixe asiático, provando como a influência romana perdura até mesmo em nossas mesas. Fato número 8. Na Inglaterra medieval, existia o crime de manter a paz. Na Inglaterra medieval, o sistema de justiça era rígido e as leis eram muitas vezes inusitadas. Uma dessas leis punia o crime de manter a paz. Isso significa que se uma pessoa fosse testemunha de um crime e não denunciasse, ela poderia ser acusada. Imagine só, o silêncio era visto como cumplicidade
e as pessoas eram forçadas a se envolver nos assuntos da justiça. Esse conceito reflete a cultura de vigilância daquela época, onde todos tinham o dever de denunciar. Fato número 9. Os primeiros relógios criavam acidentes na Idade Média. Quando os primeiros relógios começaram a ser instalados nas torres das cidades medievais, as pessoas ficaram completamente fascinadas. Mas essa novidade trouxe consequências inesperadas. O som alto dos sinos, que marcava as horas, frequentemente assustava cavalos e causava acidentes nas ruas movimentadas das cidades medievais. E, com o passar do tempo, os relógios tornaram-se parte vital da vida urbana, mas não sem causar algumas cenas de caos ao longo do caminho. Fato número 10. A mulher que sobreviveu ao naufrágio do Titanic e do Lusitânia. Conhecida como Miss Inafundável, Violet Jessop era uma enfermeira e comissária de bordo que sobreviveu a 2 dos naufrágios mais famosos da história. Primeiro, ela escapou do Titanic em 1912. Depois, sobreviveu ao desastre do navio Lusitânia, em 1915. Violet até escreveu suas memórias, oferecendo um raro e intrigante relato de sua vida, marcada por essas 2 experiências trágicas, que a tornaram uma verdadeira sobrevivente da história. Esses são apenas alguns dos fatos que mostram como o passado está repleto de histórias inusitadas, curiosas e inspiradoras. A história, muitas vezes, é feita de detalhes que não aprendemos na escola, mas que nos ajudam a entender a complexidade e a riqueza do nosso passado. Gostou de aprender esses fatos curiosos e pouco conhecidos? Então, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar descobrindo curiosidades históricas fascinantes. Comente aqui embaixo qual desses fatos te surpreendeu mais e compartilhe com alguém que também ama a história. Até a próxima!